meu convidado de hoje será Valmir Assarici, coordenador técnico do Rally da Safra. E o tema da nossa entrevista será: Rally da Safra confirma recorde na produção de milho. Valmir, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Divino. Tudo bom? Tudo bem, vamos falar de milho hoje, vamos falar de safra, vamos falar de recorde, falar de coisa boa, falar desse agro, né, cara, que é tão maravilhoso, que tem feito esse Brasil tão feliz nos últimos anos, né? Não, perfeito. Vamos sim, vamos explicar um pouquinho melhor o que a gente está vendo no campo aí. Eu não vou nem te perguntar o que é o Rally da Safra, porque nós já falamos tanto aqui de Rally, várias vezes já tivemos bate-papos aqui, entrevistas e tal, então o pessoal já conhece o Rally, já conhece o trabalho de vocês. Vamos começar já focando no seguinte: quais fatores foram determinantes para alcançar essa alta produtividade com 107 milhões e 200 mil toneladas? Rinaldo, foram muitos desafios ali enfrentados pelos produtores aí, né, ao longo dessa jornada da produção. Acho que o principal fator que foi determinante, né, foi o investimento. O investimento que o produtor tem feito no campo, aliado a um bom clima, a gente observa esses resultados. Esse clima, a gente viu que ele foi muito bom ao longo do desenvolvimento das lavouras, tanto no Mato Grosso, quanto no Goiás, quanto no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Apesar de alguns plantios atrasados, o clima colaborou demais, né? Não faltou chuva nos períodos importantes, na maior parte das lavouras, e, consequentemente, esse resultado é uma ótima produtividade que a gente encontrou em praticamente todos os estados. Quais foram os principais desafios enfrentados pelo Rally durante essa expedição técnica, Valmir? Acho que o principal desafio do Rally esse ano ele foi enquadrar no momento mais adequado para a gente fazer essa expedição. A gente observou que teve um distanciamento muito grande entre os calendários das lavouras. O Mato Grosso plantou num calendário até mais adiantado, melhor do que os anos anteriores, né? Somente abaixo do ano passado. Mas quando a gente compara com a média, o plantio foi muito bom. O Goiás começou com um plantio mais acelerado, depois perdeu um pouco o ritmo e terminou um pouquinho abaixo da média. Quando a gente fala no Mato Grosso do Sul e no Paraná, foi um dos calendários mais tardios. Então, o Rally teve que se adaptar também a essas mudanças de calendário para a gente passar no momento mais adequado em cada região. Se a gente pensar em termos de calendário, esse ano o Rally foi um dos mais tardios que a gente conseguiu finalizar. Nós finalizamos a última equipe no Paraná em julho, quando normalmente a gente faz isso em meados de junho. Foi quase um mês para essa finalização do Rally. E aí a gente conseguiu observar alguns outros fatos, né? Essa questão do atraso, ela interferiu no potencial? Interferiu. Poderia ser uma safra melhor? Poderia. Poderia ser ainda maior? Sim. Nós vimos também que esse calendário influenciou também até na decisão do produtor, com relação ao investimento que ele colocou e também com relação à área plantada. Alguns estados, algumas regiões, o pessoal não quis arriscar e não fez o plantio. Mas foi um calendário muito diferente do que a gente estava habitualmente acostumado. O interessante é que, por mais que se bata recordes, a gente sempre percebe que existe possibilidade de produzir mais, né? E sempre tem alguma intercorrênciazinha no meio. Nunca é perfeito, né? Esse ano, acho que o clima chegou muito próximo de um clima bem ideal, mas ainda com algumas dificuldades, né? Acho que a gente sempre fala que a agricultura é uma indústria a céu aberto, e esse céu aberto realmente é céu aberto, né? A gente vai ver tanto as dificuldades na produção, quanto também para a armazenagem dos grãos. Cada ano é um ano, cada dificuldade. Quando você consegue superar uma dificuldade, parece uma nova, né? É impressionante como a agricultura também é dinâmica, para que os produtores conseguem resolver os problemas muito rapidamente. É isso que você está falando, é uma verdade. Eu me lembro daqueles relatórios que o USDA lança, né? Eles lançam lá uma previsão
Mas aquela previsão é o seguinte: se tudo ocorrer assim dentro da mais perfeita ordem, meu amigo, sem chance. Não acontece nunca, né? Tanto é que eles sempre vão revisando, né? Sempre vão revisando. E geralmente revisam para baixo, no geral. Mas você falou do Mato Grosso. O Mato Grosso ele alcançou aí uma produtividade de cerca de 120,1 sacas por hectare, né? Quais foram os principais fatores que contribuíram para que as lavouras de milho do Mato Grosso alcançassem esse recorde? Divino, acredito que são 3 principais fatores que a gente pode citar aí para o Mato Grosso. O primeiro deles foi um bom calendário, né? Um calendário de plantio excepcional que a gente teve. O segundo ponto foi o investimento do produtor. O produtor tem investido em tecnologia e aí a gente está vendo o resultado no campo. E o terceiro fator, não menos importante, talvez o que tem menos controle sobre todos eles é o clima. O clima também, ele choveu bem e possibilitou essa boa produção para o Mato Grosso. Nas nossas estimativas, esse resultado é um recorde absoluto. Não tínhamos um número a esse no nosso histórico. É o maior número já coletado e já colhido no Mato Grosso na nossa avaliação. É interessante a gente falar desse número, porque às vezes alguém pode questionar, falar, mas tem gente que produz 150 sacas, né? 160, 170 sacas e tal, mas também tem gente que produz 70, 80, quer dizer, a média é que faz com que chegue nesse número aí, né, Valmir? Exato, Divino. Assim, observamos que tem lavouras, como você disse, né, com potencial que planta ali em janeiro, início de fevereiro, um potencial de 170, 180 sacas. Eu, pessoalmente, estive no Mato Grosso avaliando as lavouras, avaliamos lavouras que deu quase 200 sacos por hectare. Inimaginável, né? Até um tempo atrás, 200 sacos por hectare no milho safrinha, né? No milho segunda safra. Mas esse ano tinha algumas lavouras? Tinham sim. É a maioria das lavouras? Não, não é a maioria das lavouras. A maior parte das lavouras, ela tem esse potencial médio que você falou, 130, 140 sacos, mas o que mais chamou atenção, primeiramente no Mato Grosso, que foi o primeiro estado que a gente percorreu, e depois ela foi se estendendo aos demais estados. É o potencial das lavouras mais tardias. Essas lavouras que fecham o ciclo, né, que fecham a janela de plantio, normalmente elas produzem menos. É natural que o produtor vai saindo da janela ideal, vai saindo do planejamento dele, ele vai reduzindo investimento, reduz a adubação, coloca menos semente por metro e faz o ajuste necessário para reduzir um pouco o risco dessa produção. E essas lavouras tardias, elas apresentam o melhor desempenho da história. Então, o pessoal plantou para colher 80 sacos, está colhendo 80 sacos. Plantou para colher 90 sacos, colheu 90 sacos. Se a gente levar em consideração esses números, a gente estima que essas lavouras tardias do Goiás, por exemplo, passa de 100 sacos, em média. O que normalmente, o ano passado, era 70 sacos, 65 sacos. Então, a gente vê aí 30, 35 sacos a mais do que o ano passado, lavouras tardias. A gente viu isso no Goiás, a gente viu isso no Mato Grosso, a gente viu isso no Paraná, a gente viu isso no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso também é 20 sacos superior à média das últimas lavouras do ano passado. Então, essa estabilidade das últimas lavouras é o que chamou atenção e é o grande diferencial desta safra. Aqui em Goiás nós chegamos próximo de 117 sacas, não foi? Exatamente. Na nossa estimativa, a gente está estimando aí quase 117 sacas para o Goiás. O número exato que a gente está colocando é 116,9, aproximadamente 117 sacas, que é 44% superior ao ano passado, quando fechou em 81 sacos. E o que levou a essa diferença, né? Acho que o que chama atenção, nossa, só tem lavoura boa esse ano? Não, continua tendo lavouras ruins, algumas regiões faltou chuva, e o Goiás é um mix de sensações diferentes. Por exemplo, parte dos produtores está colhendo excelente produtividade. A outra parte do produtor não conseguiu nem plantar. A gente viu algumas regiões do Goiás que reduziu a área. A gente viu algumas regiões que produziu 50 sacos, 40 sacos, 70 sacos.
Mas quando a gente se faz a média das lavouras, e a gente sempre brinca que a média às vezes não diz muito, né? Mas para a contabilidade geral do estado, a média é muito boa. Você falou de locais aí que os produtores, não só em Goiás, mas outros estados também, que os produtores não conseguiram plantar ou decidiram não plantar. Esses produtores, eles buscaram outras culturas. O que que eles fizeram, afinal de contas? Perfeito. Em relação ao não plantar, nenhum produtor tinha uma bola de cristal, e talvez se ele tivesse essa bola de cristal bem calibrada e soubesse que os preços iriam cair tanto, ele não. Acho que muitos deles não teriam nem plantado o quanto foi plantado, né? Mas, mas foi mais uma decisão técnica mesmo dos produtores de não plantar. O calendário da soja, a soja postergou demais, né? Alongou demais o Uhum, ciclo em algumas regiões, em parte foi. dos estados, e aí esse avanço no calendário trouxe um risco muito grande. E os produtores falaram: com esse risco não compensa eu plantar. E aí eles viabilizaram uma outra possibilidade, né? Muitos deles optaram pelo sorgo, que apesar de ter um preço inferior ainda ao milho, é uma cultura um pouco mais rústica e tem ganhado muito espaço, principalmente no Goiás e Minas Gerais. Tanto é que Goiás é campeão de produção de sorgo, né, de produtividade. Exato, Divina. Ele traz uma estabilidade, né? Enquanto o produtor ele deixa de investir no milho, que seria um milho de alto risco, o sorgo ainda ele consegue fazer o investimento né, nessa parte final e consegue ter bons resultados. Agora, para se ter uma produtividade tão boa quanto o sorgo, não é assim, vou deixar, aonde não vai milho, eu vou com sorgo. Não é bem isso a história. O sorgo também é uma cultura que ele merece atenção, ele ganha espaço nos últimos tempos como essa opção da segunda safra, né? Como principalmente viabilizando a parte econômica, porque hoje o produtor ele não consegue mais pagar a conta da sua produção, pagar a conta da sua fazenda com uma única safra. Ele precisa de uma segunda renda, ele precisa fazer essa segunda safra para diluir os custos e, com isso, buscar alguma rentabilidade no campo. Valmir, vocês chegaram a observar alguma coisa em relação à integração lavoura-pecuária? Sim, a gente observa algumas lavouras, ainda no Mato Grosso e no Goiás é uma menor quantidade das lavouras de milho, porque quando eu falo Goiás, o Rally ele percorre basicamente o sudoeste do estado. O sudoeste do estado do Goiás ele busca a opção de produção de grãos, então a gente vê baixa integração. Quando a gente percorre as principais áreas de milho-grão também no Mato Grosso, a gente não observa tanta integração, mas algumas áreas já são vistas e ela vem ganhando relevância. Quando a gente entra no Mato Grosso do Sul, a gente observa mais. A gente observa um pouco mais essa parte de integração. Além dessas questões climáticas, tem outros fatores que contribuíram para essa super safra de milho? Eu acredito que, como a gente já comentou, né? Acho que o investimento da lavoura, o investimento em perfil do solo que o produtor tem feito nos últimos anos, tem trazido esse resultado. Ele está colhendo. Na agricultura, a gente sempre fala que primeiro você planta para depois colher, né? Então, o produtor ele está plantando, ele está fazendo investimento de base. Tem muito produtor fazendo calagem, gessagem, fazendo o perfil, melhorando o perfil do solo e depois fazendo a cultura. Nós vimos esse resultado já na soja e agora a gente está vendo o mesmo resultado no milho. Esse investimento que o produtor faz, ele está colhendo os primeiros frutos. Essa é um novo patamar de produtividade. Mas essa pergunta que eu fiz, ela tem um direcionamento, não foi à toa, não, porque o tempo verbal que você utilizou, né, esse investimento que ele faz, eu quero utilizar um outro tempo verbal. Será que não seria o investimento que ele fez daqui para frente? Você acha que ele vai continuar a fazer esse mesmo investimento diante de tantas intercorrências que têm acontecido e fatores não só internos, mas fatores externos também? Divino, é uma ótima colocação essa sua, né? Porque o momento ele não está muito propício, né? Os preços não estão bons, o cenário, digamos, econômico não está bom, mas o produtor é um entusiasta do negócio.
talvez seja a única pessoa que planta dinheiro, né? Ele enterra o seu dinheiro, uma boa parte do seu capital, enterra e torce para colher de volta, né? Mas é um cenário que a gente vai ver um investimento ele reduzindo nesse próximo ano, mas nós acreditamos aqui na Agroconsult que o investimento ele deve permanecer. Por quê? A melhor forma do produtor abaixar custo de produção, obter rentabilidade, é produzindo mais. Então, ele deve fazer as contas ali, se ele deve ampliar a área, por exemplo. A gente está vendo um movimento menor da ampliação de área e mais investimento na mesma área. É o famoso produzir mais com menos, né? Ele vai produzir melhor com aquilo que ele tem. Então, se ele tiver uma produção com um bom investimento, um bom retorno numa área que ele já domina, ele vai melhorar a sua rentabilidade. E é por isso que a gente acredita que o produtor continua investindo no seu, digamos, no seu potencial, né? Que é o solo dele. O solo vai ser o que vai trazer os resultados que ele vai buscar nos próximos anos. Vocês acham que essa expansão que vinha acontecendo em cima de áreas novas, de área de pastagem, mesmo de aberturas, né, de áreas novas, você acha que ela deve dar uma freada a partir de agora, então? Com certeza, Divino. Não vemos o mesmo ímpeto do produtor, né? Já é reflexo já na próxima safra. Para a soja, a gente acredita que ela vai menos da metade assim do que o do ritmo que vinha crescendo nos últimos 2 anos. Nas nossas estimativas, a soja crescia a 2,5 milhões de hectares ao ano. Esse ano ela vem menos da metade disso. Então, assim, o pé no freio ele vai ter uma cautela maior do investimento, o produtor passa a fazer mais contas, passa a verificar aonde é possível, onde não é possível fazer a expansão, mas ela vai continuar ocorrendo de forma mais lenta, mas vai continuar. Mas o pé no freio é evidente. Valmir, nessas visitas que vocês fizeram, nesses bate-papos, nessa interação que vocês fizeram com produtores, vocês chegaram a sentir uma preocupação em relação a armazenamento de safra? Esse é realmente um gargalo que a gente tem hoje, devido ao fato de ainda ter muita soja armazenada? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar nessa safra. A armazenagem, ela já era... A gente já sempre vem falando da armazenagem ao longo dos últimos anos como é um problema. E esse ano ele duplicou o problema, né? Porque nós tivemos uma super safra de soja, uma ótima safra de milho, e pegou o produtor no momento de menor venda, porque o preço vinha preços muito altos, o preço começa a cair, o produtor ficou receoso de vender, na expectativa na retomada dos preços. Por esse preço eu não quero, quando voltar a subir eu vendo. O preço não reagiu, o pessoal ficou com a soja, as contas chegaram, e veio uma super safra de milho ainda em cima disso, né? Então, assim, a armazenagem, ela é um problema. Talvez um outro grande problema dessa safra seja testar os limites logísticos nossos, para a gente fazer o escoamento dessas duas safras. E devagar as coisas vão caminhando, né? Mas a armazenagem, sim, é um grande problema. Normalmente, a gente via muito milho a céu aberto, principalmente no Mato Grosso, no terço final da colheita, quando a colheita chega a 80%, 90%, começa a aparecer milho a céu aberto. Esse ano, com 30%, 40% da colheita feita, já tinha milho a céu aberto. Então, é um problema. Muitos produtores e muitos armazéns estão optando por silo bag. Também já estavam se preparando, montando uma operação de guerra para armazenar esse milho, porque a soja ainda estava ocupando os armazéns. Mas, assim, não foi, digamos que o planejamento não foi suficiente, a produção foi maior do que o planejado. E eu acho que não só a questão de ter sido maior, mas acabou faltando o silo bag também, né? Acabou assim. O planejamento ele tinha uma quantidade de silo bag, o pessoal usou um pouco mais na soja também, e quando apareceu essa grande safra de milho, que foi uma corrida, né? Foi uma corrida a silo bag. Quem se antecipou esses movimentos conseguiu garantir,
mas quem deixou para a última hora não conseguiu. Então, vai faltar um pouquinho para essa armazenagem. E eu diria que é geral essa armazenagem, não é só no Centro-Oeste. A gente está vendo essa dificuldade de armazenagem também no Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Você falou das questões logísticas, nós temos estradas muito ruins no Brasil, os portos são insuficientes, a gente viu isso recentemente, né? Os problemas seríssimos que nós tivemos com portos aí. Do seu ponto de vista, quais são as perspectivas e os desafios que esses produtores terão a partir de agora? Acho que o principal desafio, Divino, é o produtor ele fazer a conta de quando ele deve vender e como ele vai fazer esse parcelamento das vendas no futuro, né? A gente sabe que o mercado tem se movimentado, o preço do milho caiu muito mais do que caiu a soja, então a gente tem visto uma preferência do produtor no primeiro momento de vender a soja e segurar o milho para tentar recuperar esses preços, mas o desafio vai ser ele equacionar essa conta, né, com a colheita, a armazenagem e a saída. Quando o produtor a aceitar esses preços mais baixos, ele começar a fazer parte das vendas, eu acho que a gente vai entender quais vão ser os desafios para escoamento, né? Temos uma ótima expectativa de exportação para o milho, mas precisa ser comercializado. O pessoal precisa vender para esse milho poder sair do Brasil. Não saindo essas exportações, a gente vai formar estoque. E uma formação de estoques ainda contribui com um preço ainda mais baixo. Então, é difícil você falar, porque quem colocou o dinheiro no campo ali, ele precisa dessa alternativa, né? Ele precisa recuperar o investimento, ele precisa da rentabilidade, mas vai ser um ano de margens mais apertadas. Meu amigo, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Rally, muito obrigado pelas exposições que você trouxe aqui, que você colocou, com certeza vai ajudar muito o nosso ouvinte, a nossa audiência. Grande abraço. Eu que agradeço, Divino, ficamos à disposição. Eu conversei com o Valmir Assarice, que é o coordenador técnico do Rally da Safra, e o tema da nossa entrevista foi: Rally da Safra confirma recorde na produção de milho. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe aí um gostei, deixe um compartilhamento, compartilhe com alguma outra pessoa, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.